Oi pessoal, eu sou o David e hoje no canal vou fazer a resenha do box do Percy Jackson e os Olimpianos, a série completa. Primeiro, o Rick Riordan, ele contava a história do seu filho todas as noites. E como o filho dele tinha TDA e dislexia, ele trouxe alguns aspectos de Percy Jackson para a história que tinha a ver com o filho dele, para ele se sentir estava tudo bem com ele, mas como também para introduzir o filho na própria história. E assim nasceu Percy Jackson. Bom, sem mais delongas, eu vou começar pelo primeiro livro. E o primeiro livro é O Ladrão de Raios. Assim que eu pegar. O primeiro livro vai girar em torno de como Percy Jackson descobriu que ele era um meio-sangue. O que seria um meio-sangue? Meio-sangue, segundo o livro, são filhos de deuses com humanos. Então, nesse primeiro livro, Percy Jackson vai descobrir que ele é filho de Poseidon com a sua mamãe. Ele é um filho dos Três Grandes. Os Três Grandes fizeram um acordo entre eles de não mais terem filhos meio-sangues por conta de eles não serem destruídos. Só que aí aparece Percy Jackson. Como ele descobre? Na escola ele tem um amigo que chama Grover. Só que Grover, na verdade, não é só amigo dele, mas como também um protetor dele. No caso, o Percy Jackson era um centauro, Grover era um centauro. Tem um dia na escola que ele tem uma visão. A professora dele se torna um monstro e ela tenta matá-lo. O Grover tem que se mostrar quem ele é realmente. E ele aí acaba descobrindo que ele é um meio-sangue. E aí eles fogem para um acampamento que só tem pessoas que são meio-sangue. E aí, durante esse acampamento, ele tá lá, tá de boa, curtindo as férias, que ele tá descobrindo, tá conhecendo tudo. Surge um ladrão de raios, ou seja, alguém roubou o raio de Poseidon. E todo mundo acha que é o Percy Jackson, porque simplesmente é filho de um dos Três Grandes. E aí, Percy Jackson tenta descobrir de onde está esse raio. Quando eles vão procurar o raio, nasce uma equipe de busca, que é a Annabeth, que é uma amiga que ele conhece lá, Grover e ele. Então os três saem à caçada deste raio, procurando, investigando quem roubou esse raio. Isso também não passa de um golpe, de um plano estratégico de Luke. Luke, que é o vilão dessa história, foi ele que roubou o raio justamente para acontecer essa guerra, porque se o raio não for devolvido, aconteceria uma guerra no Olimpo. E aí eles descobrem que foi Luke que roubou o raio. E no fim da história eles acabam conseguindo pegar o raio, desmascarar Luke. E aí descobre o tanto que Luke quer ver a derrota dos deuses. Ele tenta promover essa luta entre os deuses. O segundo livro é O Mar de Monstros. Não falei, mas o primeiro livro acaba com Grover indo procurar Pan. E aí, no final do primeiro livro, ele sai nessa busca. E ao sair por esta busca, começa o segundo livro com Grover sendo capturado por um cíclope, porque ele achou que Pan estaria lá. E aí ele foi capturado e ele se fingia de noiva do cíclope. Como o cíclope não enxerga, ele ia muito pelo que o Grover falava. Isso é um dos acontecimentos que tem no livro. E aí são três acontecimentos que tem nesse livro. O primeiro deles é esse que ele tá preso. E aí Percy consegue ver ele em sonhos. Esse é um dos dons que Percy Jackson tem, de ele sonhar com as pessoas que estão em perigo. Grover está preso com esse cíclope e ele está fingindo que é uma mulher. E assim ele tenta ganhar tempo até que Percy Jackson tenta achar ele. A segunda coisa que acontece é que a árvore que protege o acampamento meio-sangue, eu não falei no primeiro livro, mas no primeiro livro tem uma proteção desse acampamento. Então só pode entrar lá quem é meio-sangue e sátiros e, enfim, tem alguma ligação. Tanto é que a mãe do Percy Jackson tenta entrar e ela não consegue. Então tem essa proteção lá no acampamento meio-sangue, que no segundo livro é comprometida. Ela foi envenenada, essa árvore. E como nasceu essa árvore também conta. Quando Luke e Thalia e Annabeth estavam tentando se esconder no acampamento meio-sangue, Thalia é atingida e para ela não morrer, Zeus transforma ela numa árvore que meio que protege todo o acampamento e aí é um selo.
Ela faz dela uma proteção para que ninguém possa invadir com desejos de fazer o mal, de invadir o acampamento. E aí quando eles saem em busca desse antídoto para a árvore e também salvar Grover, eles se deparam com uma terceira coisa que está acontecendo. Eles entram meio que sem querer no barco do Luke, onde o Luke está, e eles acabam descobrindo o plano dele, que ele tenta ressuscitar Cronos. Ele está com um caixão branco, se eu não me engano, tentando ressuscitar Cronos. E aí, durante o livro, eles conseguem resgatar o Grover, conseguem também acabar com os planos de Luke, pelo menos por enquanto. Quando eles vão passar o antídoto na árvore, de vez a árvore ficar boa, ela meio que ressuscita Taliga, então, e ela está totalmente curada. Então ela meio que ressurge nesse segundo livro. O livro vai acabar assim falando que ela ressurgiu. Esse é o terceiro agora, Percy Jackson e a Maldição do Titã. Nesse livro aparecem dois novos meio-sangues, que é Bianca e Nico, que são irmãos. E aí durante o livro não vai se dizer de quem eles são filhos. Depois lá no finalzinho do livro vai dizer de quem eles são filhos. Mas a história se passa eles tentando proteger essas duas crianças. Aí aparece um monstro lá que eles têm que matar. E aí eles são num penhasco muito grande e nesse confronto a Annabeth acaba sumindo, acaba sendo raptada. E também durante essa batalha a Artemis é presa e aí começa o desenrolar da história. Eles voltam pro acampamento meio-sangue e eles traçam um plano de como resgatar a deusa Artemis. Nesse meio caminho eles acham que a Annabeth tinha morrido. Mas aí Percy Jackson novamente começa a ter aqueles sonhos dele. E nesses sonhos, ele começa a ver ela, que ela também está junto com a deusa que também foi sequestrada. E quem está junto? Luke novamente aí nos planos. E aí aparecem vários personagens durante esse caminho. Quando eles vão decidir quem é que vai para resgatar a deusa, primeiro eles consultam também um oráculo, né, que lança meio que uma profecia, falando sobre tudo que ia acontecer. E aí o livro é em base dessa profecia. E aí você vai lendo o livro e as coisas vão se encaixando e vão se cumprindo. Não da forma que você achou que ia acontecer, mas tem umas reviravoltas. E são escolhidas 5 pessoas para resgatar Artemis, que é a Thalia, Grover, Zoe, Bianca e o Percy Jackson. São esses 5. E durante a escolha, a Bianca quer ser uma caçadora. Ela aceita o convite das caçadoras para ser uma caçadora. Tem várias coisas que ela precisa deixar para trás. Por exemplo, nunca gostar de meninos é o que toca o maior. E viver para a deusa Artemis. E aí durante a história, um personagem aparece várias vezes expressando proteger um ser que é muito forte. Que ele renasce durante tempos em tempos. E esse ser ele é capaz de dar poder ao meio-sangue, fazendo dele um ser muito mais forte e sobrenatural que pode derrotar os deuses do Olimpo. E aí, esse personagem é a Bessie. A Bessie é uma vaca-cobra. É uma cobra-vaca. Que eles precisam proteger, eles só não protegem isso lá pro finzinho do livro. Porque o Luke não pode pegar essa cobra-vaca, a Bessie. E o livro vai terminar eles encontrando a deusa Artemis junto com a Annabeth. A Artemis está segurando os céus no lugar do Titã que foi amaldiçoado. Que ele que deveria segurar os céus e ele sentir a dor. E esse era o castigo dele, que os deuses colocaram para ele. Então Luke teve a brilhante ideia de trocar ele pela deusa. Eles tentam trazer de novo o plano de trazer de volta o Cronos. Então Percy Jackson consegue fazer essa troca de novo, colocando o Titã novamente no lugar, de segurando os céus. Com isso ele acaba novamente com os planos do Luke. E o livro acaba que eles tentando saber qual que é o próximo passo do Luke, para que ele não esteja tão à frente, porque eles pensam que ele morreu, mas não, ele está vivo e com novos planos, que vai vir no próximo livro. Bom, chegamos no 4º livro. Para mim esse é um dos melhores livros dessa saga até agora. Ela começa quando o Percy está na nova escola, né, que ele mudou de escola novamente, e essa escola, o padrasto dele trabalha lá. E quando de repente é atacado novamente por monstros, só que diferentemente existe uma pessoinha, uma humana que consegue ver através da névoa, e ela consegue ver o monstro, e aí eles começam a lutar,
por conta deste monstro, e a Rachel consegue ver tudo através dessa névoa. E aí novamente Percy precisa fugir, né, porque o incêndio acabou com a escola, e ele foge pro acampamento meio sangue. Chegando lá, ele descobre que as coisas não estão tão fáceis assim, e as coisas tendem a piorar, e nós vamos acompanhando isso durante a história. E durante essas férias de verão, que ele está lá no acampamento meio sangue, eles vão fazer uma disputa entre eles, né, um treinamento entre eles, de rouba-bandeira, quando eles descobrem um caminho para o labirinto de Dédalo. E aí, através dos seus sonhos, Percy Jackson vai descobrir algumas coisas. Primeiro, Percy Jackson descobre que Luke está tentando entrar no acampamento meio-sangue através desse labirinto, porque ele sabe daquela entrada que eles acabaram encontrando. E também nós descobrimos que há uma possibilidade que Grover pensa que Pan, que ele está procurando há tanto tempo, esteja também naquele labirinto. Então toda a história vai ficar em volta deste labirinto. E aí eles vão partir para uma nova missão, só que liderados agora pela Annabeth. Eles têm essa missão de encontrar Dédalo, uma para poder fechar essa abertura que há no acampamento meio-sangue, e outra para ver se eles podem facilitar também a procura de Pan. E aí Percy, Annabeth, Grover e Tyson, que voltou nesse livro, eles partem para essa missão. E aí no meio do caminho Percy recebe uma dica dizendo que ele sabe como chegar até Dédalo por um jeito mais fácil. E aí quando ele se dá conta de quem eles estão falando é de Rachel. E aí ela vai se juntar ao grupo para encontrar Dédalo, já que ela consegue ver através da névoa e consegue olhar bem ali no labirinto. Nesse meio período acontece várias coisas, e durante uma luta com os monstros que eles encontram neste labirinto, eles se separam. Metade vão encontrar Pan, que é Grover e Tyson, e a outra metade vai ao encontro de Dédalo. Nisso, o livro vai falar sobre a história de Dédalo, tanto na mitologia como nos dias atuais do livro. E aí nós vamos conhecer um pouquinho de Dédalo e também descobrimos que ele está muito mais perto do que a gente pensa. O outro grupo também acaba encontrando Pan e acaba descobrindo que Pan está morto. E o labirinto meio que consegue preservar um pouco do espírito de Pan, que é por onde que ele se comunica com o Grover, e ele dá uma mensagem para o Grover para entregar para os sátiros, que vive à procura de Pan. E aí no livro a história de Nico também é bem interessante, e como ele também é meio que uma armadilha, só que ele não sabe, para que os planos de Luke dê certo. Aqui também acabamos descobrindo que Luke consegue ressuscitar Cronos, e aí no final eles conseguem achar Dédalo, conseguem destruir esse elo que existe entre o labirinto, e também nós somos apresentados a um cão, um cachorrinho muito incomum, um cão infernal. Ele é muito dócil, e ao contrário dos outros cães, ela é uma fofurinha, e ela também tem uma grande importância nessa história. E aí, como Cronos renasce, nós vamos ver que a guerra só está para começar, e ela começa no 5º livro da série. E enfim, o 5º livro da série, O Último Olimpiano, que vai encerrar com toda a luta e guerra contra Cronos. O livro já vai começar com Percy tendo um encontro com Rachel. Rachel, como nós vimos, foi a que ajudou ele no labirinto. Eles estão tendo um encontro quando de repente aparece Blakendorf. Ele é do chalé de Hefesto, e ele vem chamar Percy porque ele encontrou novamente o Andrômeda, que é o navio do Luke, que agora é Cronos. E eles partem nessa missão e eles têm como objetivo afundar o navio, que é para frustrar os planos de Cronos. Eles vão até lá e eles conseguem sim destruir o navio, só que a um preço. Eles acabam se machucando e ele só vai acordar no fundo do mar, junto do pai dele e com o seu irmão, o Tyson. Chegando lá, ele descobre que a guerra já chegou no fundo do mar e que seu pai está lutando bravamente. Ele volta para o acampamento e diz para todo mundo o que foi que aconteceu. Durante o livro, Percy Jackson vai ter vários sonhos, principalmente sobre Luke. E aí a história vai começar a falar sobre o que aconteceu com Luke e porque ele tem um destino traçado com o Cronos. Esse é o principal também objetivo desse livro, é contar um pouquinho da história de Luke, como ele chegou até aqui. Também descobrimos que Grover tá meio sumido no livro, né? Ele tá meio sumido na história, por conta que ele foi fazer uma nova missão e conscientizar as pessoas sobre a morte de Pan, que elas que devem tomar conta da natureza e de tudo mais e do planeta. E aí de repente Percy é visitado por Nico, né, que é o filho de Hades, e foi persuadi-lo para ir pro mundo superior. Só que Percy não sabe que isso passa de uma trama
principalmente de Hades, para mantê-lo ali, como um triunfo para a guerra. Na verdade é para evitar que Percy seja a criança da profecia. Isso é uma das coisas também que vai ser revelada no livro. Nós vamos descobrir finalmente de quem a profecia se trata, de tanto que eles falam dessa profecia. E aí finalmente eles vão enfrentar Cronos. E Percy sabe que existe um espião, e existe sim de fato um espião no meio deles, mas eles não têm tempo para verificar quem é a pessoa, eles deixam as coisas acontecerem. Porque uma hora eles entendem que o espião vai aparecer e vai se revelar de qualquer jeito. E aí a grande batalha começa, e aí todos estão unidos para enfrentar Cronos, porque ele também para o tempo, para tudo, para poder invadir o Olimpo. E aí todo mundo chega para ajudar e acabar com a guerra. Os centauros, os meio-sangues, as caçadoras, até os sátiros, todo mundo se ajunta para guerrear contra Cronos. E até mesmo os homens, quando eles acordam, todos eles se ajuntam para poder vencer Cronos. Um outro personagem que vai ter grande relevância vai ser a Rachel. Ela finalmente vai descobrir porque ela consegue ver através da névoa e ela ganha outros poderes neste livro, como prever o futuro. E aí o grande final do livro é quando Cronos é derrotado e todos eles ganham presentes dos deuses por terem participado da batalha, os meio-sangues. Percy ganha um dos presentes maiores, que é se tornar imortal, mas ele acaba não aceitando. E o motivo que ele não acaba aceitando é a Annabeth. E assim acaba toda a história. Eles acabam vencendo Cronos, eles ganham presentes dos deuses, e Annabeth e Percy Jackson parece que estão juntos, mas eu não sei se isso vai durar muito tempo. Bom, eu deixo com vocês essa grande resenha dos 5 livros de Percy Jackson. É uma literatura infanto-juvenil, mas mesmo assim é uma leitura muito legal e bem divertida. E agora eu pretendo ir para os novos livros, com a esperança de que a escrita de Rick Riordan tenha melhorado um pouco. Porque para mim, dos 5 livros que eu li, eu gostei mais do 4. Parece que a escrita dele evolui, então vamos ver os próximos livros. E eu justamente li essa série por conta que eu quero ler a próxima série de Percy Jackson. Então eu vou ficando por aqui. Eu deixo com vocês essa resenha. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter dado muito spoiler também. Deixe nos comentários o que você achou da resenha. Se você já leu o livro, o que você achou. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.